Você já tentou descansar e a culpa veio junto? Não a culpa racional. Eu tô falando daquela culpa que parece um sensor. Você deita e apita, como se parar fosse um erro, como se respirar sem utilidade fosse um tipo de fraude. Hoje eu não quero te motivar. Eu quero te mostrar o que está por trás desse alarme. Porque às vezes a culpa não é consciência, é condicionamento. E se isso for verdade, então você não resolve essa culpa se forçando a fazer mais. Você resolve aprendendo a descansar como quem reaprende língua antiga. Mais pra frente eu vou te dar um teste de 30 segundos e um protocolo de 7 dias, para você descobrir se a culpa que você sente é verdade ou só um loop automático. Tem gente que acha estranho sentir culpa por descansar, porque descanso parece normal, né? Só que o seu corpo não trata descanso como normal, ele trata descanso como exposição. Quando você está ocupado, você tem uma armadura. Quando você tem barulho, você tem movimento. E movimento dá a sensação de que você está no controle. O barulho baixa e coisas que estavam escondidas começam a fazer barulho. E aí você chama esse barulho de culpa. Mas muitas vezes é outra coisa. É medo, é memória, é a presença de um público invisível dentro da sua cabeça. Porque tem uma diferença enorme entre descansar, que é um ato simples, e se permitir descansar, que é um ato emocional. O primeiro, ele é físico, o segundo é existencial. E é por isso que você consegue deitar, mas não consegue ficar. Eu vou dizer de um jeito meio cruel e bem honesto. Muita gente foi ensinada a amar a própria existência. Só quando ela servia. Quando você era útil, você era notado. Quando você aguentava, você era elogiado. Quando você fazia mais do que podia, você virava forte. A culpa aparece exatamente para te empurrar de volta. Eu não estou fazendo, eu não sou. E isso é um tipo de superstição moderna. A superstição de que valor precisa estar em atividade constante, senão ela evapora. Por um lugar onde você se sente real. O lugar onde você se esforça. O lugar onde você sangra em silêncio e chama isso de ser alguém. Mas eu quero propor uma hipótese que muda tudo. Talvez você não esteja com culpa por descansar. Talvez você esteja com medo de descobrir que você existe mesmo sem a sua performance. Agora vem o glitch. Às vezes você não tem culpa, você tem vazio. E o vazio é interpretado como culpa porque a culpa é familiar. Ela dá uma sensação de direção. Volta a fazer alguma coisa. O vazio não. O vazio não manda. Ele só fica. E ficar com isso é difícil, porque quando você para, você encontra perguntas que você evita sem perceber. Se ninguém me vê, eu ainda existo? Se eu não tô produzindo nada, eu ainda tenho direito de ocupar espaço? Se eu não tô correndo, o que eu vou sentir? E aí a culpa entra como um aplicativo rodando no fundo, para não te deixar ficar tempo suficiente para sentir. Ela é um mecanismo de fuga com cara de moralidade. Eu quero separar isso em três culpas. Porque isso muda o que você faz. Culpa moral, que é a rara. A culpa moral é quando você realmente fez algo contra os seus valores. E aí a culpa aponta pro reparo, para pedido de desculpa e para mudança. Segundo, culpa condicionada. É a culpa comum. A culpa comum é quando você não fez nada de errado, você só saiu do padrão. Você descansou e o corpo falou perigo. 3. A culpa de identidade é a mais profunda. A culpa de identidade é quando descansar ameaça a imagem que você tem de si mesmo. A pessoa que aguenta, a pessoa que não para, a pessoa que sempre dá conta. A maioria das pessoas tenta resolver a culpa condicionada como se fosse culpa moral.
E por isso elas pioram, porque elas tentam merecer descanso fazendo mais. E isso cria um ciclo perfeito. Quanto mais você tenta merecer, mais você prova para si que descanso é um prêmio raro. E mais culpa você sente quando descansa. Agora eu quero te fazer uma pergunta simples, mas perigosa. Quando você descansa, quem te julga? Não o mundo. Eu tô falando do rosto, da voz, da energia. Às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, às vezes é um professor, às vezes é um amigo antigo, às vezes é ninguém específico, é só um clima, um tribunal sem júri. Quando você descansa, você sente que tá diante desse tribunal. É por isso que descansar parece exposição, porque você sente que vai ser descoberto. Descoberto fazendo o quê? Descoberto existindo. E aí você volta pro movimento. Não porque você quer, mas porque o movimento é uma máscara social interna. Olha, eu tô tentando. Tá, agora o teste que eu prometi. Da próxima vez que você for descansar e a culpa vier, faz isso. Pergunta número 1. O que eu acho que vai acontecer se eu descansar de verdade? Não responde bonito, responde cru. Eu vou ficar para trás. Eu vou perder algo. Eu vou decepcionar alguém. Eu vou me odiar. Eu vou sentir um buraco. Pergunta 2. Quem eu imagino me olhando? Se vier um rosto, um tom, uma frase, isso é um sinal forte de que você não tá lidando com culpa moral. Você tá lidando com memória. Pergunta 3. O que eu sinto que preciso provar e pra quem? Se você respondeu isso com clareza, você encontrou o fio. E agora que você viu o fio, você não precisa cortar com força. Você só precisa parar de fingir que ele não existe. Existe um tipo de paz que muita gente não aceita, porque parece gratuita demais. É como se a mente dissesse: paz sem dor é trapaça. E aí você cria um pedágio invisível. Primeiro eu me esgoto, depois eu descanso. Primeiro eu me destruo, depois eu permito um pouco de vida. Só que esse pedágio nunca termina, porque quando você paga o pedágio, você confirma que ele é real. Quem paga, confirma. E tem uma coisa pior: o pedágio não é cobrado por alguém de fora, ele é cobrado por uma parte sua que acredita que sofrimento é prova de caráter. E eu sei, isso soa nobre, soa bonito, mas é um tipo de violência com boa reputação. Você não precisa sofrer para ser legítimo. Você precisa existir e aprender a sustentar isso sem se punir. Eu vou respeitar a objeção mais verdadeira que existe. Se eu relaxar, eu desabo. Sim, às vezes você desaba mesmo, porque você segurou coisa demais por tempo demais. E é por isso que eu não vou te dizer é só descansar. Eu vou te dizer uma coisa diferente. Descansar não é cair no vazio de uma vez. Descansar é construir um chão, porque para algumas pessoas descanso não é confortável. Descanso é um lugar novo. E lugar novo dá medo. Então a pergunta não é como eu descanso perfeitamente. A pergunta é como eu descanso sem me abandonar. Aqui vai um protocolo em 4 degraus. Você não precisa fazer tudo, é claro. Você só precisa começar pelo degrau que não te humilhe. Degrau número 1. Eu chamo ele de descanso com a porta entreaberta. Você descansa pouco o suficiente para sua mente não entrar em pânico. É quase um acordo. Eu vou parar, mas eu volto logo. Degrau 2. Esse eu chamo de descanso com testemunha. Você descansa perto de algo que te ancora. Um chá, uma música leve, uma janela, um banho morno. Não é fuga, é sinal pro corpo tá tudo bem. Degrau 3. Eu chamo esse de descanso nomeado. Quando a culpa vier, você diz em voz baixa: isso é a parte de mim que confunde valor com esforço. Só isso. Sem debate, sem briga. Degrau 4. Descanso sem justificativa, que é o mais difícil. Aqui você para sem pagar pedágio. E você sente a culpa sem obedecer. Porque a meta não é sentir culpa. A meta é sentir culpa e mesmo assim permanecer. Agora eu vou te dar um exercício que ele pode parecer bobo, mas funciona porque ele é bem específico. Você vai fazer um contrato de 10 minutos. Ele é assim: por 10 minutos eu vou descansar. Não para merecer, não para provar, não para recuperar, para fazer mais. Só porque eu existo.
A culpa vai falar e você não discute. Você responde com uma única frase, sempre igual. Eu te ouvi, agora não. E pronto. Isso treina um músculo mais raro, o músculo de não obedecer um sentimento automático. Agora, o protocolo de 7 dias que eu prometi. Ele é simples e justamente por isso é cruelmente eficaz. Dia 1, 5 minutos de descanso com a porta entreaberta. Sem meta, sem recompensa, sem depois eu compenso. Dia 2, 7 minutos, mas nomear a culpa. Isso é condicionamento. Dia 3, 10 minutos, mas identificar o público invisível. Quem está me olhando agora? Dia 4, 10 minutos, mais uma troca de pergunta. Em vez de eu mereço, você pergunta: do que eu preciso agora para não me perder de mim? Dia 5, 12 minutos, mais não justificar. Você não explica, nem para si. Dia 6, 15 minutos. Mão no peito, respiração curta e frase neutra. Eu tô aqui, agora não é prova. Dia 7, 20 minutos. Permanecer apesar da culpa. Você deixa a culpa existir como um ruído distante. Você não tenta apagar, você só não segue. Agora eu preciso ser honesto do jeito que ajuda. Você vai falhar alguns dias, você vai descansar, levantar culpado, você vai sentir que regrediu. Nesse ponto, a mente tenta te punir com uma frase venenosa: viu, você nunca muda. Isso é mentira. Isso é o sistema tentando te puxar de volta pro velho roteiro. Então aqui vai o plano anti-recaída. Primeiro, você não repara com esforço, você repara com retorno. Você volta pro degrau 1. Segundo, você não transforma um dia ruim em identidade. Um dia ruim é só um dia ruim. Terceiro, você não negocia com a culpa. Você reconhece e não obedece. Porque o progresso aqui não é eu nunca sinto culpa. Eu sinto e não sou controlado. No fundo, isso tudo é uma pergunta só. Você consegue aceitar que o seu valor não é uma moeda que você ganha? É um fato. E eu sei que isso parece absurdo, porque a vida inteira você treinou o contrário. Se eu não merecer, eu não recebo. Só que descanso não é prêmio, descanso é chão. E ninguém deveria precisar merecer um chão para não cair. Se esse vídeo te pegou num dia pesado, faça uma coisa pequena hoje. 10 minutos, sem justificativa. E se você quiser deixar um rastro aqui, comenta só uma frase: hoje eu me dei permissão, sem explicar nada. Porque talvez o seu cansaço não seja falta de força, talvez seja falta de permissão.